bora começar esse vídeo aqui direto de Canberra. Essa cara aqui de cansado, porque aqui são 5h23 da manhã. Estamos saindo aqui de Canberra, que fica mais ou menos 3 horas aqui de Sydney. E a gente tá indo pra lá. E ontem, conversando com a Pri, que está ali, ó, preparando já as coisinhas dela, ele falou, vamos fazer um vídeo, vamos falar um pouquinho de Austrália, falar se vale a pena vir pra cá, se não vale, falar um pouquinho da nossa experiência. Já que a gente vai estar no carro, a gente vai colocar a câmera ali e vai bater um papo e falar bastante coisa aí pra vocês que tem dúvida, né, de vir aqui pra Austrália. Então, bora lá com a gente, acabar mostrando um pouquinho aí da estrada. Acho que hoje vai ser um dia aí bem chuvoso, tá bem frio aqui em Canberra, mas vai ser bom para passar bastante informação aí para vocês sobre a Austrália, né? Se vale a pena ou não, alguns perrengues que a gente já passou, e bora lá que eu vou mostrar tudinho para vocês nesse trajeto e espero poder ajudar ao máximo com bastante informação. Então bora lá com a gente, bora! Ó, nós estamos localizados bem no centro aqui, ó, de Canberra. Inclusive não dá pra ver nada, que são 5h30 da manhã. E ali, inclusive, tá a Telstra Tower, que eu mostro pra vocês aí qualquer dia. E já deixo aí pra vocês, se vocês têm interesse de mostrar sobre a acomodação aqui em Canberra. Eu também que moro em Brisbane, então eu posso mostrar pra vocês quanto custa, sobre localização, onde vale a pena, onde não vale a pena. Então, se vocês tiverem essa vontade, já deixa aí nos comentários aí, porque daí eu vou falar, então eu vou fazer esse vídeo aí que a galera tá precisando de ajuda, tá bom? E agora, bora comigo, tudo pronto, patroa pronta ali, bora pegar a estrada. E bora lá, tudo pronto aqui, já estamos aqui no carro e agora é hora de pegar a estrada rumo a Sydney para fugir também do trânsito, né? Muita gente não sabe, mas sim, tem trânsito aqui, principalmente nas grandes capitais, né? Que é Sydney, Melbourne, Brisbane, então a gente tá indo um pouquinho mais cedo aí para escapar. Mas então bora lá com a gente lá e a gente vai batendo um papo e vai falando várias coisas sobre a Austrália para vocês. E agora a gente tá saindo cedo, então fica a dica aí pra quem tá vindo aqui pra Austrália, né, pela primeira vez. É muito comum aqui a galera vir pra visitar várias praias, né, fazer a parte da costa aqui entre Sydney e Gold, por exemplo. Então esse horário aqui é um dos piores horários, pra falar a verdade, pra dirigir, porque tá próximo ao amanhecer, né? Então é o horário que os cangurus normalmente eles começam a atravessar aqui as estradas. Algumas estradas têm, inclusive a gente passou por um agora ali morto. Algumas estradas têm proteção, mas outras mesmo com proteção eles acabam escapando. Então se der para evitar dirigir esse horário, antes do sol nascer ou até finalzinho da tarde, evita, né, que no caso aqui a gente não consegue hoje, né, porque a gente precisa ir para Sydney e chegar lá até umas 9h30, 10 horas da manhã, então a gente tá saindo bem cedo, mas fica essa dica aí, e vocês acompanhando aí, ó, é só a luz mesmo do farol e na fé aqui, na oração aqui, para não encontrar nenhum canguru aqui, que é bem complicado, mas bora lá com a gente. E é isso. E já fazendo aquela paradinha estratégica, ó. Estamos aqui já no posto, pegar um cafezinho, porque são 3 horas de estrada. E não é igual no Brasil, né? Que tem vários postos assim de combustível na estrada. Aqui é um ou outro. Aqui, se não me engano, tem 2 só. Sentido Sydney. Então a gente já vai fazer uma paradinha aqui, ó. Comprar algumas coisinhas e pegar o cafezinho aqui, ó. Aí, tá pegando dela. Qual que é o pedido de hoje? Low fat milk latte.
Pra você, um cappuccino, né? Cappuccino tradicional. E é isso, bora. Cafezinho na mão já, e agora bora partir pra Sydney. Aqui ó, tá dando 3 horinhas na estrada. Então agora cafezinho na mão, bora tocar direto e bater esse papo aí com vocês. Preparada? Preparada. Já? Parar, pegar o cafezinho. Tem que ter, né? Pãozinho. Um lanchinho natural. E já vamos começar Isso aqui é dele, banana gente. bread. Mas a gente já vai começar falando disso. É. O que falta na Austrália e só ficou no Brasil. E agora já deu aquela clareada aqui, já dá pra dirigir com mais tranquilidade. E também a gente não começou antes, porque senão não ia conseguir nem enxergar a gente aqui, de tão breu que tava, né, a estrada. E uma das coisas que eu tava falando quando a gente parou pra pegar um café, falando já de morar fora, né, os prós e contras, que me dá aquela saudade de um frango assado, tá, né? Oh, amor. Então a gente tá indo agora de Canberra pra Sydney. Me lembrou muito, né, saindo de São Paulo, indo pro interior. São Paulo tem muita opção, né, de posto de combustível, aquelas redes, né, Graal, frango assado. E eu sempre parava pra pegar um suco de laranja, aquela coxa de creme, Aquele né, pãozinho de queijo. pãozinho, Aquele espetinho de pão frango. na chapa com requeijão. E aquele pãozinho de semolina do frango assado. Pãozinho de semolina. E aqui não tem, né? Aqui mal tem opção para abastecer, então é uma coisa que você precisa planejar bastante, né? Para não ficar na mão. Mas é aquela coisa de prós e contras, né? De morar fora, pelo menos falando aqui do cenário de Austrália, né? Mas estrada excelente, né? Zero pedágio aqui, esse trecho aqui que a gente tá fazendo. E Zero buraco na estrada. zero buraco, mas canguru, né? Às vezes um koala. Então a gente tem que sempre estar tomando cuidado, apesar que no Brasil, né, tem estrada, tem cavalo também, então tem que desviar. Mas bora lá, bora falar do que é bom, né? Falar de Austrália, falar desse tempo que a gente tá aqui, falar se realmente vale a pena morar aqui na Austrália. E eu resolvi, né, fazer esse vídeo aqui, falei com a Pri, vamos fazer um vídeo falando um pouquinho de Austrália, se vale a pena morar ou não, porque toda hora a gente recebe mensagem de alguém, fala, quero mandar meu filho, ou a pessoa mesmo quer sair do Brasil e fala, não aguento mais, quero morar aí na Austrália. A galera vem acompanhando, né, a gente vai postando, principalmente nas redes sociais ali. E aí muita gente fica mandando essas mensagens. E falei, vamos fazer esse vídeo aí. Quem sabe, né, a gente acaba ajudando algumas pessoas a esclarecer. E se ficar alguma dúvida, já deixa aí nos comentários também. Qualquer coisa, entra aí nas redes sociais também, manda mensagem no direct, que vai ser um prazer ajudar vocês, né? Mas falando, no meu caso, cheguei em 2017, Pri também, 2017. Depois a gente conta aí um pouquinho como a gente se conheceu, né? Mas aquelas coincidências, chegamos na mesma época aqui na Austrália. Mas no meu caso é a segunda vez, né? Morando aqui, a Pri é a primeira vez. Então eu já tive esse choque assim, de realidade de voltar pro Brasil, né? De comparar, né? Que é muito difícil a gente voltar pro Brasil e não ficar comparando, né? Então
eu acho que quando você mora fora, você sempre vai começar a comparar, né? Então, assim, você precisa ficar se policiando para não ficar fazendo isso, porque normalmente você viajar para um país de primeiro mundo, né? Você vai começar a jogar o Brasil lá embaixo, que não é bem assim, né? O Brasil também tem suas qualidades, tem muita coisa boa, Sim. mas também, dependendo do que você busca para sua vida, morar fora, né, é a solução. E a Austrália é um dos países assim que a gente super recomenda. A gente está aqui desde 2017. Quase 8 anos. Quase 8 anos. Eu moro aqui em Brisbane. Eu moro em Brisbane, né? A Pri tá em Canberra por enquanto. Mas são duas cidades assim maravilhosas. Os dois já moraram em Sydney também. Então, assim, falando de todas as cidades, todas valem a pena, né, morar. E é legal, porque a gente traz uma perspectiva de não só um lugar da Austrália, né? Sim. Que a gente já teve em 3 lugares. Então, a gente pode dar uma perspectiva de Sydney para vocês, uma perspectiva de Canberra e também de Brisbane. Que geralmente, assim, Brisbane e Sydney são geralmente os destinos mais buscados pelos brasileiros quando eles tendem a emigrar para a Austrália, né? Então, é legal também ter essa perspectiva aqui para dar para vocês. Sim. E uma coisa que é muito importante, né, que a gente fala, são 2 cenários, né? Tem o cenário de fazer intercâmbio e tem o cenário de você migrar mesmo pro país e falar, eu quero fazer minha vida lá, né? Então, eu participo do podcast, né, com o Intercâmbio Austrália, que é um prazer, assim, é muito, muito bom, assim, escutar muita história boa. Se você ainda não segue eles, já segue eles aí nas redes sociais e também no YouTube, que tem vários vídeos, né, com entrevistas. E a gente fala muito sobre isso, sobre o intercâmbio, né? Se intercâmbio é para todos ou não é, né? E eu particularmente acho, né, que intercâmbio é para todo mundo. Por quê? Porque o intercâmbio você pode bater aqui ou em qualquer país do mundo e voltar para o seu país, né? Então, o que você vai trazer, né, o que você vai conquistar vai ser muito rico, porque por mais que seja uma experiência ruim, você vai voltar para o Brasil valorizando mais. Então já tem um ponto aí que é positivo, né? Então você vai valorizar mais o seu próprio país, vai valorizar mais a sua família pela distância, vai valorizar mais seus amigos, até mesmo seu trabalho, porque às vezes você vem para cá e faz um serviço, né? Trabalha aquele braçal e aí você volta pro Brasil para aquela vida de escritório, aí vai falar, isso aqui é para mim, né? Tem gente que prefere. E já tem gente que prefere falar, não, o escritório não é pra mim, eu prefiro limpar privado, prefiro trabalhar de labor, que não é só isso também, né? Mas quando você chega aqui, normalmente são esses trabalhos, né, que a gente acaba fazendo. Mas, na minha opinião, intercâmbio é pra todo mundo, né? E já emigrar já é outra realidade, que exige muito mais esforço, né? Intercâmbio você vai lá, você paga, né, faz ali toda a parte ali de documentação para ficar 6 meses, 1 ano, que seja 3 anos, aí você vai renovando ali, né? Mas imigrar exige às vezes trabalhar para as pessoas e você não quer trabalhar, né? Mas você precisa daquele sponsor, né? Você precisa daquele trabalho para acumular horas, né? Acumular experiência. Então você acaba se sacrificando. Tem a questão da distância, né? Para muita gente, a gente vê que tem filhos, não tem normalmente, né? A maioria que acaba se mudando, não tem aquele suporte da família, né? Então pensa, no Brasil tem criança, aí você deixa com a sogra, né? Com seus pais, às vezes até com amigos, com irmã, e aqui você não consegue deixar, né, seu filho com qualquer um, e aí você é obrigado a gastar, né? Então tem essas dificuldades também. Então, assim, eu particularmente acho que intercâmbio é para todo mundo, é muito rico,
você transforma a sua vida, a sua cabeça. Eu acho que é muito, muito bom mesmo. E migrar já é um outro passo, né? E tu, o que você acha? Mesma percepção. Intercâmbio é para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria viver isso pelo menos uma vez na vida. É uma experiência que você vai de um jeito, você nunca volta a mesma pessoa. Você aprende muito. Uma coisa rica do intercâmbio por exemplo, né? Eu sou de São Paulo, no Brasil, e eu nunca tive contato com tanta gente de tantos lugares diferentes em São Paulo. E olha que São Paulo é um lugar que atrai gente de todos os lugares, né, do Brasil. Inclusive também gente de outros lugares do mundo também. Mas a oportunidade que você tem de conhecer gente, não só de diferentes partes do Brasil, como de outras partes do mundo que você nunca imaginaria, né, conhecer, você vive isso no intercâmbio. Então, por exemplo, né, quando eu cheguei, eu fui para Sydney. Sydney é uma cidade super multicultural. Você vai encontrar gente de vários lugares do Brasil, como eu falei, né, porque é um dos principais locais que as pessoas decidem, né, ir. E eu tive a oportunidade de conhecer gente do Egito, do Camboja, gente do Afeganistão, gente do Paquistão, gente... E até de outros estados do Brasil, né? Exato. Que, às vezes a gente acaba não tendo, né, esse contato, né? E a gente conhece gente do Nordeste, do Sul, exato, né, do Norte do Brasil. Norte, Centro-Oeste, assim, todos os lugares do Brasil se encontram em Sydney, sabe? E é legal porque você acaba aprendendo muito sobre cultura, né? Você não tem essa exposição quando você tá, por exemplo, em São Paulo. Uma que você tá numa bolha, né? Que assim, você tá ali na sua família, nos seus amigos, você vai pro trabalho e aquela é a sua vida, né? Aqui não. Aqui você vai pra escola, aqui você vai pro trabalho, aqui você vai socializar com gente que você nunca viu, né? Então, assim, e nisso tudo acontece, né? E aí você encontra gente de vários lugares, né? E pra mim foi uma experiência muito boa porque eu aprendi muito sobre a vida, aprendi muito sobre a cultura dos lugares, sobre diferentes costumes, sobre educação, sabe? Sobre respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, e realmente parar com alguns julgamentos, né? Porque quando a gente vem de um lugar só, a gente tem só aquela vivência, a gente não tem a mesma experiência ou perspectiva quando a gente vem para um lugar que você tem que dividir quarto, às vezes, você tem que dividir o prato, às vezes, você tem que dividir tudo, né? Porque, gente, imigrar é para todo mundo, aí já é outra história. Migrar já envolve principalmente quem tem família, então você tem que sair realmente da zona de conforto ali, aí precisa escolher uma cidade que você vai se adaptar, né? A gente sabe que a Austrália é gigante também, e as cidades variam muito, assim, o estilo de vida, e migrar, assim, não é tão fácil, né? Exige muito mais esforço do que o próprio intercâmbio, né? Então por isso que eu recomendo mesmo fazer um intercâmbio. Se você tem essa vontade, né, de morar fora, faz o intercâmbio antes, né? Se planeja ali certinho, principalmente financeiramente, para que você não possa ficar sufocado, né? Quando você vem para cá e você fica meio apertado, você acaba sujeitando a alguns trabalhos que você não quer fazer, então você acaba tendo uma experiência ruim. Então vale a pena, se você está um pouco estruturado aí financeiramente, você consegue até escolher algum tipo de trabalho que faça mais sentido para você. Que faça mais sentido, porque assim, falando assim, homem, né? Normalmente quando vem pra cá vai trabalhar na obra, vai trabalhar de cleaner, vai trabalhar de traffic controller, vai trabalhar de removal, né, que é mudança, então tem vários trabalhos mais
às vezes não é tudo que você quer fazer, que você consegue, né? Por exemplo, eu tenho amigos que não gostam de dirigir, então ele não quer ficar fazendo entrega, né? Por exemplo, nem entrega de comida. E já tem outros que não querem... E tem gente que adora. E tem gente que adora. E tem gente que já prefere fazer mudança, carregar peso mesmo. Tem gente que não liga, já tem outros que não quer. Outros até tem, por exemplo, problema nas costas, no joelho, enfim. Ou acaba adquirindo também, né? Com tanto esforço físico. E, gente, uma coisa aqui, né? Não existe trabalho... uma coisa que eu gosto da Austrália é... Às vezes a gente tem essa mania de chamar de subemprego no Brasil. Na Austrália é emprego. Na Austrália não existe emprego ruim, emprego bom, sabe? Assim, existe aquilo que você gosta de fazer ou que você não gosta de fazer. Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante de dizer aqui. Porque aquela pessoa que trabalha na obra, ela vai ter a mesma condição de frequentar um restaurante que um médico frequenta. Sim. Então, assim, não existe o que é um trabalho ruim, entende? Então, assim, você vai se sujeitar quando a gente fala aqui. É porque o que a gente está querendo dizer com isso é, às vezes você tem uma carreira consolidada no Brasil que você vai ter que se sujeitar a descer muitos passos, a andar muitos passos para trás para dar outros passos para frente, entende? Exato. Mas não se sujeitar no sentido de que é ruim. Não é uma humilhação. Não né? Entende? Pra ficar bem claro. Exato. A questão é, por exemplo, sei lá, você tem dor nas costas. Se você não está estruturado financeiramente e é a oportunidade que apareceu, você vai ter que fazer, entendeu? Você vai ter que fazer, você vai ter que pagar seu aluguel, vai ter que pagar comida, enfim, às vezes renovar um visto. Então você vai ter que fazer um trabalho que vai te prejudicar mais na sua parte física, né? Mas não tem nada a ver de se humilhar, que é o que a Pri falou. Você trabalhando em qualquer um desses trabalhos, você tem acesso aos mesmos lugares que um médico tem, que um advogado tem, né? E isso é muito bom da Austrália, né? É um dos pontos positivos que a gente vê. No meu caso, o meu retorno para cá foi pensando muito nisso, em termos de acesso, né? Ao acesso aos lugares, ao acesso a comprar coisas que a gente, mesmo com um cargo legal no Brasil, é muito difícil, né? A gente sabe o quanto é caro hoje comprar um iPhone no Brasil, né? O quanto é caro comprar um videogame, comprar um carro, viajar, né? Viajar. E aqui na Austrália não. Aqui você trabalhando de cleaner, trabalhando, enfim, qualquer um desses trabalhos, você consegue ir num restaurante legal, você consegue viajar, você vai pra fora, vai pra Ásia, você consegue comprar seu celular. Enfim, isso aí é uma das coisas que, assim, a gente vê mais a galera amando mais, né, de essa experiência de morar fora, porque a gente vê realizando sonhos que no Brasil seria impossível, né? E aqui, assim, é um pouco mais fácil em termos de acesso. É fácil, gente, porque a moeda é muito mais forte. O seu poder de compra é muito maior, né? Então, quando a gente compara com o Brasil, né? Assim, a gente tem aqui, a gente paga imposto também, né? Tem que pagar, né? É normal, né? Da mesma forma que a gente pagaria no Brasil. Mas as coisas aqui, se você comparar elas por elas, é muito mais barato na Austrália do que no Brasil, né? Por quê? Porque a taxação no Brasil, ela é muito maior, né? Porque a maioria dos produtos são importados mesmo, né? Então, assim, claro que tem muitos produtos nacionais que são maravilhosos no Brasil, mas, por exemplo, quando a gente fala de iPhone, quando a gente fala de, sei lá, uma câmera profissional, um notebook ou viagens, né?
intercâmbio é para todo mundo, deveria ser uma coisa que todo mundo poderia fazer na vida. Agora, imigrar requer muito planejamento, muito esforço, muito foco. Não é fácil, né? Então, assim, se você tiver com vontade de vir para a Austrália, veja bem o que você vai querer fazer. Se é só por meio de você vir, conhecer uma nova cultura, um novo país, vir ficar um tempo, voltar para o Brasil ou para onde quer que você viva, vale a pena pra caramba, né, amor? A experiência. E aquela coisa, você viaja, você nunca mais volta a mesma pessoa, né? Você conhece lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. Agora, imigrar, realmente você vai precisar, né, de todo um planejamento, foco e também bons profissionais do seu lado, né? Isso vai realmente fazer a diferença. Inclusive, temos excelentes profissionais para indicar. A gente vai deixar os arrobas aqui, né? E assim, isso realmente ele vai fazer a diferença, porque o profissional ele já vai entender todos os caminhos, quais as suas possibilidades, o que você tem que fazer. Então, assim, o quanto antes você tomar essa decisão, né, de realmente já se colocar no caminho de fazer tudo certo desde o começo, isso aí ajuda demais. Aqui no caso, assim, por exemplo, quando você vai fazer o intercâmbio, normalmente você vai numa agência, né, de intercâmbio, e a agência vai traçar com você a cidade, né, uma cidade que você gosta mais, se você gosta mais de praia, se você não gosta, se você gosta de frio, se você não gosta, se você gosta de uma cidade mais cheia, né, com população maior, por exemplo, Sydney. Então eles vão fazer todo esse planejamento com você. E também eles fazem um planejamento já pensando a longo prazo, se você mostrar para eles que você quer ir para a Austrália já, né? A gente tá falando de Austrália, para morar, para ficar de vez, né? Então ali já dá para fazer um planejamento de qual escola você vai começar, qual curso, né? Então não é só o curso de inglês, né? Normalmente começa com inglês, até para você se adaptar, melhorar, né, o inglês, que isso é primordial aqui. E aí depois você já começa a migrar para a área, né, em questão de carreira. Mas se você quer vir para a Austrália, se você já é graduado aí no Brasil, já tem uma carreira, sei lá, já tem 10 anos de carreira, 5 anos de experiência, por exemplo, você já consegue passar numa agente de imigração, né, um advogado de imigração. Você não precisa ali direto na agência, lógico. Normalmente a agência ela trabalha em conjunto, né? Então eu particularmente já fazendo um merchan ali, a Intercâmbio Austrália aqui hoje, né, que eu trabalho ali junto com eles fazendo o podcast. Eu vejo o esforço deles, né, da Sheila, todo o atendimento, planejamento. Ela também trabalha em conjunto com uma advogada de imigração, que é a Danúzia, que eu super recomendo também, que aí sim ela vai fazer a análise da sua carreira, né, ela vai ver onde você consegue aplicar, qual tipo de visto que vai ser melhor para você. Porque quando a gente fala de intercâmbio, é o visto de estudante, né, que é classe 500, se não me engano, né? Mas aí quando a gente fala de imigração, aí pode ser vários vistos, né? Pode ser um visto regional, que é numa cidade específica, pode ser uma área específica, né? Quando a empresa também ela te dá esse sponsor, pode ser de partner também, né? Que é de relacionamento, enfim, tem vários tipos de visto que aí a advogada ela vai traçar com você certinho o caminho, quais os documentos que você precisa, se você precisa validar seu diploma ou não, se você precisa reconhecer sua carreira aqui na Austrália ou não. Então isso aí é muito importante, se você já tem essa experiência, já falar com uma advogada de imigração, né? Quais os cargos que estão em alta demanda, exato, né? Em quais regiões, áreas, né? E vou dizer pra você, né? O Álvaro tava aqui falando da Danúzia, gente, e assim, uma experiência pessoal minha, tá? Ter conhecido a Danúzia no meu começo de Austrália fez muita diferença.
workshop que ela deu, e isso realmente mudou o rumo da minha história aqui, né? Por quê? Porque ela abriu a cabeça, né? Ela falou, gente, existe forma de você ficar na Austrália. Se você quer isso pra sua vida, siga esse caminho. Então, por isso que é muito importante você ter alguém te dando a direção. Ter o seu planejamento é importante, mas ter alguém ali que entende das leis, que entende como as coisas funcionam, isso vai facilitar demais a sua vida e vai, às vezes, até te ajudar a evitar muitos erros, né? E perder muito tempo. E outra coisa, já indo para a parte principal ali também, muita gente pergunta, né, sobre parte financeira, né, para vir para cá, se é um país muito caro, se dá para se virar, e muita gente vem se assustando porque as taxas de visto só estão aumentando, mas na minha opinião, assim, sempre foi caro, né? Nunca foi barato morar assim na Austrália, mas é um país que tem a sua vantagem de poder trabalhar. Então, mesmo você como estudante, você tem ali 24 horas para trabalhar, né, durante a semana, que muita gente fala que não é muito, realmente, mas dá para você trabalhar e se sustentar, né, morar ali, rachar um apartamento, enfim, e achar as oportunidades de trabalho, né? Então, se você quer ficar na Austrália, né? Se não, você só faz o trabalho ali mesmo para se manter, né? Faz seu intercâmbio, tem sua experiência, né? Muita gente aí, por exemplo, que vai para Gold Coast, trabalha ali 2, 3 vezes na semana só para se sustentar, e o restante ali estuda e curte uma praia, vai viajar, né? Até porque, né, se a pessoa tá fazendo intercâmbio, se é pela experiência, tem que ter o balance, né? Você tem que ter o equilíbrio, porque senão que adianta você estar na Austrália, né? Se você só vai estudar e trabalhar. Então, assim, se você vem pelo intercâmbio, eu acho que isso também é um ponto super favorável, né? Porque você consegue trabalhar 2, 3 dias na semana para manter seus custos, né? E ainda assim aproveitar. Outra coisa importante, se o caso já é tanto para intercâmbio quanto para imigrar, é muito importante o planejamento financeiro, inclusive antes de vir, né? Porque assim, você vai ter os custos, né? Como o Arthur falou, você tem os custos da escola, você tem custo de visto, você tem custo de seguro-saúde, você tem custo de acomodação. Então, assim, é muito importante você ter um planejamento antes, porque você vai ter que provar para a imigração que você tem como se manter por aquele período do visto, né? Então, é um investimento, gente. Veja isso como um investimento em você, né? Porque realmente, assim, é algo que pode mudar, né, a sua história e que vale muito a pena. Então, pense nisso também. É isso. E então essa parte de custo varia um pouquinho, né, cidade para cidade, né? Então muita gente fala que Sydney é muito mais caro, Melbourne, que mais? Até Brisbane mesmo, né? Vem aumentando. E assim, sempre tem que muita gente fala, Sydney é muito caro. Tá bom, é caro, mas você tem mais oportunidade. Normalmente você ganha mais, né? Então tem as suas vantagens também de morar em cidade grande. Falando no meu caso, moro em Brisbane, também tem muita oportunidade, né? Não é uma cidade tão tranquila igual falam, né? Falam, a cidade é mais tranquila em relação a Sydney. Em partes, né? Depende de onde você mora e depende da sua rotina lá em Brisbane, porque se você mora ali perto da City, ali mesmo, é bem agitado, e também não é tão barato a questão de acomodação, né? E assim, vamos lá, Sydney é um dos lugares com custo de vida mais alto, sim, isso é importante frisar, né? Mas foi o que o Álvaro falou, realmente tem muita oportunidade, né? Então, assim, às vezes vale a pena você ir para um lugar que seja um pouco mais caro, mas que você vai ter mais oportunidade de você trabalhar, de você, né, assim, ter
maior, né, na cultura também australiana, porque eu acho que isso é muito importante, porque se você vai para as grandes capitais, como por exemplo Sydney, Melbourne, até mesmo Brisbane, você vai ter o que a gente fala assim, muitos brasileiros, né? A comunidade brasileira, ela é muito grande. Gente, é bom ou ruim? Depende muito do que você quer pra sua vida, né? Porque tem gente que fala assim, eu vou e não quero ficar com brasileiro. Gente, é muito importante você ter uma rede de apoio. É muito importante você ter os brasileiros, sabe? Do seu lado também, pra te dar todo o respaldo. Porque você acabou de chegar, você ainda tá se encontrando, você precisa arrumar emprego. Então, assim, é importante ter esse senso de comunidade, sabe? Então, pra mim, os brasileiros sempre foram muito importantes tê-los, né? Agora, assim, poxa, eu preciso ter uma imersão, eu quero estar num lugar que eu não quero falar muito português, por exemplo. Prefira lugares menores. Por exemplo, Canberra. Canberra é um lugar que você não vai ter tantos brasileiros quanto nos outros lugares. Por que não? Canberra é um lugar mais frio, é um lugar menor. Então as pessoas, elas tendem a não ir morar lá, né? Então assim, você vai ter muito contato, né, com gente de outras nacionalidades e você vai ter que se forçar a falar o idioma. Então pensa nisso também, né? Porque isso pode diferenciar você voltar pro Brasil, sei lá, daqui 8 meses com uma vivência, né, com uma imersão do idioma, ou de repente de você ir para uma grande capital e ter muito contato com o brasileiro e isso acabar arruinando a sua experiência e o seu curso. Não adianta, muita gente vem pra cá e fala, não quero andar com brasileiro. No primeiro aperto que dá, já entra lá no Facebook, nas comunidades e vem pedir ajuda, é vaquinha, é não sei o que. Então pensa bem, né? Não vai cuspir pra cima, né? Porque normalmente a gente vê bastante gente fazendo isso, falando mal de brasileiro, falando que não tem que ficar com brasileiro, mas na hora que precisa de um emprego, precisa abrir uma porta, vai nos brasileiros, né? É o que eu falo, tem como você melhorar seu inglês morando com um brasileiro. Sim. Não tem essa de falar, não, meu inglês não vai melhorar. Não, se você estudar, se você trabalhar também usando, né, o idioma, lógico, se você trabalhar numa churrascaria, você vai falar português direto só com brasileiro, você mora com brasileiro, com certeza seu inglês não vai melhorar muito, porque você vai falar o básico, o necessário. Mas se você trabalhar, por exemplo, no meu caso, eu trabalhei dando aula de futebol, então o meu contato era direto com as crianças, eu tinha que falar inglês ali, né, falar com os pais, mas também eu tinha meus amigos, tinha até coaches também, né, os treinadores lá, que eram brasileiros, mas o importante é você ter esse balance aí, né, mas é extremamente importante você procurar a comunidade brasileira onde for que você vá, assim, se for para Perth, Melbourne, Sydney, enfim, você procurar um grupo, né, uma rede de apoio de brasileiros, porque não tem como, né, vai te entender na hora que der aquele apertinho no coração, aquela saudade, o brasileiro, ele vai entender realmente o que você está sentindo, né, então fica essa dica mesmo. E serão aqueles que vão ser a sua família longe de casa, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma comunidade de brasileiros assim maravilhosa ao nosso redor. E vou dizer, fizeram toda a diferença na minha vida na Austrália, sabe? Então, assim, a comunidade brasileira, ela é muito importante. Então, né, é muito importante ter isso, ter esse apoio com eles para todos os momentos, né? Na hora que a coisa apertar e na hora de celebrar também, sabe? Então, o importante é estar junto mesmo. E, assim, busca, por exemplo, trabalho
chegando na reta final do vídeo mesmo, para não ficar tão longo aqui para vocês, mas a ideia é encorajar vocês aí para fazer um intercâmbio, né, onde, sei lá, onde você quer morar. Nós recomendamos, claro, a Austrália, né, um país maravilhoso, mas sabemos aí que tem outros países como Canadá, Londres, própria Europa ali, dá para fazer um intercâmbio legal. Então a gente quer ali encorajar vocês para que vocês possam ter essa experiência, né? Se for um intercâmbio, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua cabeça, né? Você vai mudar como profissional e como pessoa também, né? E como pessoa a gente sabe que é muito mais importante, né? Porque você melhorando como pessoa, você consegue levar isso para o ambiente de trabalho, para o seu círculo de amizade. Então, se você tem alguma dúvida com o intercâmbio, quiser perguntar pra gente, fica à vontade, deixa aí nos comentários ou arruma uma forma aí pra entrar em contato com a gente, que não é difícil. E é isso, tá bom? A gente queria agradecer aí vocês por ter ficado até o final do vídeo, né? Você ficou aí, também não esquece aí de dar aquele joinha, curtir aí também. Com certeza vai vir muito mais vídeo, não só nesse formato aqui, que hoje é mais um bate-papo, mas a gente quer mostrar bastante a nossa experiência aqui na Austrália, viajando, restaurantes, experiências. Então aqui a gente vai mostrar bastante coisa aí pra vocês. E fica aqui a reflexão, gente. O mundo é muito grande pra gente viver num lugar só. Vai viver, sabe? Vai viver essa experiência. Faz sentido, vale a pena. Então, assim, tem esse sonho, planeja, né? Faz tudo certinho ali pra poder realizar e corre atrás, gente. Mudar dá medo, mas medo mesmo dá da gente ficar no mesmo lugar o tempo todo. Então, pensa sobre isso e precisando de qualquer coisa, estamos aqui, né? E foi o que o Álvaro falou, a gente tem bastante conteúdo, né, para trazer para vocês. Então, se isso faz sentido, se você gostou, se inscreve, né? Porque aí você vai conseguir também ter acesso a outros vídeos, outros conteúdos que a gente vem trazendo aqui para vocês, tá bom? E é isso. E uma última dica também, esqueci de falar. Se você tá vindo para cá para imigrar, isso aí vai a dica que é muito importante. Se você tá vindo pra cá pra imigrar, você quer realmente ficar na Austrália, quando você falar com a advogada, vai pra cidade que você precisa ir. Não inventa de ir pra Sydney primeiro, de ir pra Melbourne, por exemplo, porque depois pra você sair da zona de conforto vai ser muito difícil. Então, essa última dica aí que eu acho que vale ouro. Então fica aí pra vocês, tá bom? Do mais, muito obrigado, beijo a todos, fiquem com Deus e bora que a gente tá chegando em Sydney. É isso, valeu, gente. Tchau.